Oi, meu irmão, paz. Esse é o vídeo número um dos nossos estudos sobre escatologia. E o vídeo número um ele vai trazer aqui algumas considerações iniciais, né? Então, a ideia é que a gente tenha acesso às premissas básicas que vão fundamentar os nossos estudos, né? Para que depois a gente comece efetivamente a estudar sobre escatologia, né? Por que é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Veja bem, a escatologia, ela é o estudo das coisas, das últimas coisas, é o estudo das coisas que se darão nos últimos tempos, né? Então, toda vez que eu começo a estudar o final dos tempos, seja a partir do princípio das dores, né? Quando as coisas, a situação, as convulsões naturais, sociais, os problemas relacionados ao tabuleiro geopolítico, quando esse cenário ele vai se desenrolando e a situação vai se agravando, né? Eu vou falando do início das dores e aí as coisas vão tendendo a uma explosão que vai culminar com a volta de Jesus Cristo. E todos esses eventos são conhecidos da igreja e a gente fica se perguntando sobre várias coisas, né? Todas essas coisas, né, compreendem um universo de trabalho, né, da teologia que vai se chamar escatologia. Ou seja, do grego, escatologia significa, numa tradução mais ou menos literal, o estudo das últimas coisas, né? Só que escatologia é um tema muito amplo, né? Existe uma série de coisas relacionadas à escatologia. E muito complexo também. Não é complexo no sentido de que é incompreensível, mas é complexo, né, e eu quero que você entenda, no sentido de que recebe várias contribuições, né, que vão montar a nossa interpretação. Então, por se tratar de um tema altamente complexo e extremamente amplo, é interessante que a gente, como num projeto de pesquisa mesmo, a gente aborde esse tema a partir de um problema formulado. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é formular aqui o nosso problema de pesquisa para a gente começar a estudar a escatologia de uma forma estruturada, né? De uma forma que a gente vá caminhando passo a passo e construindo o nosso entendimento. E a formulação desse problema de pesquisa, ela é extremamente relevante, né? Porque ela limita o foco da nossa pesquisa, ela nos diz tanto até onde nós devemos ir, quanto a partir de onde nós não precisamos caminhar, né? Então, formular um problema de pesquisa é interessante para que a gente tenha foco nos nossos estudos, para que a gente não se perca no meio deles, né? E aí, para a gente estudar escatologia, eu estou formulando aqui como um problema de pesquisa exatamente aquele problema que os discípulos identificaram e perguntaram para Jesus Cristo lá quando eles estavam saindo do templo em Jerusalém, né, que Jesus Cristo, que os discípulos observaram o templo, elogiaram o templo e sequencialmente Jesus Cristo vai falar que aquilo ali vai ser destruído, né? E aí existe o início de uma discussão um pouco polêmica ali, né? Eu não vou entrar no mérito disso agora, talvez nas próximas duas aulas a gente vai falar sobre isso, mas depois dali se inicia uma coisa que as nossas, os nossos estudos vão classificar como sermão profético de Jesus, ou alguns preferem chamar de sermão escatológico, que é justamente um sermão onde Jesus Cristo vai responder a alguns questionamentos dos discípulos. Os discípulos estão em dúvida em relação às coisas que aconteceriam, né? Eles fazem algumas perguntas a Jesus Cristo, e essas perguntas são sistematicamente respondidas nos versículos posteriores. São justamente essas perguntas que vão formular aqui o nosso objeto de pesquisa. As perguntas são: Mestre, diga-nos quando acontecerão essas coisas e quais serão os finais da sua vinda e do fim do mundo. Ou seja, os discípulos estão preocupados no quando e no como. Quando essas coisas acontecerão e como se darão esses eventos. Mas quais eventos? Eles são ainda mais específicos um pouco. Em Mateus 24 você vai ver isso. Eles vão falar quais são os sinais. Sinais de quê? Primeiro, da sua vinda e depois do fim do mundo, ou da consumação dos séculos, né?
Então, nós, repetindo, vamos estudar o tema que é amplo, escatologia, a partir da formulação de um problema, que é responder quando. Nós não vamos responder quando, tá? A gente vai passar pela resposta de Jesus Cristo sobre o quando, né? E vamos responder o como também. Como serão? Quais são os sinais da vinda e do fim do mundo? Esse é o nosso problema de pesquisa, vamos dizer assim, que vai nos auxiliar a manter o foco nos nossos estudos relacionados ao tema escatologia, né? Estudo das últimas coisas. Por que é importante a gente falar sobre isso na condição de igreja? Veja, existe uma necessidade de compreensão por parte da igreja mesmo sobre o momento em que a gente está vivendo à luz da perspectiva escatológica. Você, na condição de cristão, você tem pleno entendimento de que nós estamos numa régua histórica, né? E nós buscamos a eternidade. Essa eternidade é a partir da qual nós estaremos vivendo com Jesus Cristo, esse ponto a partir do qual se inicia a nossa eternidade com Jesus Cristo, né? Ele é marcado por um evento que a gente vai entender como consumação dos séculos. Nós estamos caminhando para um ponto, e esse ponto é a vinda de Jesus Cristo. E nós entendemos que a nossa história se conclui, a nossa história enquanto humanidade se conclui ali, e depois dali nós vamos ter uma nova fase no nosso relacionamento com Jesus Cristo, né? Então, assim, em que ponto nós estamos em relação à consumação dos séculos? Hoje, né, exatamente em 27 de abril de 2020, nós estamos mais ou menos em que ponto dessa história da humanidade? Está muito perto, está muito longe da vinda de Jesus Cristo? Isso é uma coisa que, essa é uma pergunta que torna o estudo da escatologia relevante para a igreja. A igreja precisa ter compreensão, né, até mesmo para formular a sua perspectiva de vida, as suas expectativas, o seu planejamento enquanto indivíduo mesmo. Eu preciso ter condição de entender em que momento da história que eu estou, né? Até mesmo para priorizar as coisas que fazem diferença, para buscar as coisas que são do alto, para procurar os tesouros que permanecem ao invés dos tesouros que perecem. À medida em que eu entendo que está próxima a vida de Jesus Cristo, né, eu desenvolvo uma consciência que influencia o meu senso de prioridades, né? Então, para a igreja é extremamente importante compreender o momento em que ela vive em termos da sua perspectiva escatológica. Isso é um primeiro ponto que eu identifiquei, mas também a igreja precisa ter uma convicção clara acerca do controle de Deus sobre a história, né? Eu tenho visto, sobretudo em decorrência dos últimos acontecimentos, né? Estamos falando de Covid-19, eu tenho visto uma histeria, um desespero generalizado por parte de pessoas que fazem parte do corpo de Jesus Cristo e das que não fazem parte também, né? Por que eu estou separando as pessoas em duas categorias? Porque eu estou dizendo o seguinte: se você olhar a sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia aqui, Filipenses, vou abrir a Bíblia aqui em Filipenses 4, versículo 6. Nós vamos ver aqui o seguinte, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas e com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Essa é a postura que a Bíblia Sagrada está recomendando que nós tenhamos diante das nossas ansiedades. Então, o que está acontecendo? Eu estou com um problema hoje que afeta todo mundo. Afeta o cristão e o não cristão, né? Mas como que eu, que sou cristão, preciso entender esse problema, né? O que eu preciso compreender, né? Quais são as lições que esse problema pode me trazer, né? Eu não sei, aparentemente parece que nós estamos perdidos. Existe muita gente perdida. E existe gente também que se alimenta da histeria das pessoas, né?
Tem influenciadores digitais, tem pessoas, e eu tenho visto vídeos nesse sentido, sabe, que vão para a internet e aí constroem conteúdo, e esse conteúdo, ao invés de orientar, e são pessoas, são influenciadores digitais do meio evangélico, né, que promovem conteúdo que, ao invés de orientar a igreja à luz da palavra, esse conteúdo vai pegar alguns trechos da palavra, né, isoladamente, é lógico, né, e isso mais vai servir para causar um pânico no meio da igreja do que propriamente dito para acalentar a igreja e sossegar a sua ansiedade, né? Então, por isso que eu estou separando as pessoas em dois grupos. Que isso aconteça lá fora, ok, é compreensível, né? Porque a palavra ela vai nos dizer que o que nos liberta é o conhecimento da verdade. Se eu não conheço a verdade, eu não posso esperar estar liberto. Mas à medida em que eu conheço as palavras, né, à medida em que eu conheço a verdade, né, é de se esperar que eu, na condição de cristão, esteja tranquilo, por entender que eu tenho um Deus que está no controle de tudo, né, e que Ele diz para mim que as minhas ansiedades devem ser entregues diante dele, para que a paz dele, e essa paz, entre parênteses, ele diz, que excede todo entendimento, possa guardar o meu coração e os meus pensamentos em Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, você tem a obrigação de ficar tranquilo, sabe? Porque você, que é cristão, tem condição de entregar a sua ansiedade, né, em orações e súplicas, com ações de graça, né? E à medida em que você faz isso, o seu Deus a quem você entrega a ansiedade, ele tem condição de guardar o seu coração, guardar a sua mente, né? Em Cristo Jesus, para que a paz dele, que excede todo entendimento, lhe mantenha tranquilo. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, você só precisa apresentar as suas questões a mim. E eu vou lhe dar a tranquilidade que você precisa para você lidar com essas questões. Sejam quais questões forem, né? Então, assim, é importante a gente, na condição de igreja, entender, né, que é preciso estar convicto de que o controle sobre todas as coisas parte das mãos de Deus. Quando a gente for começar a entrar nos estudos mesmo, porque agora nós estamos fazendo apenas considerações iniciais, nós vamos passar por alguns elementos proféticos da Bíblia, né? E depois nós vamos avaliar os relatos históricos referentes a esses elementos, né? Evidentemente, esses relatos históricos são muito posteriores a essas profecias e você vai ver o cumprimento das profecias com riqueza de detalhe, o que corrobora o nosso entendimento de que tudo na história está nas mãos de Deus, né? Então, assim, primeiro é relevante o estudo da escatologia porque existe uma necessidade por parte da igreja de compreender, né? Esse é o primeiro ponto, compreender em que momento nós estamos em termos da perspectiva escatológica. Depois é importante estudar a escatologia nos dias de hoje, porque diante do desequilíbrio que nós temos visto, né, desequilíbrio aparentemente generalizado no meio do povo de Deus, nós precisamos compreender que a história está na mão do nosso Deus, né? Um terceiro ponto que eu acho interessante também a gente falar, que vai compor a relevância do estudo da escatologia dentro da igreja, é que nós precisamos construir um senso comum que seja capaz de resistir aos falsos profetas e aos líderes enganadores. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 24, em Lucas 21 ou em Marcos 13, se você ler esses três capítulos, né, e eles vão falar do sermão escatológico de Jesus Cristo, o sermão profético, você vai perceber que uma das principais características do período em que nós estamos vivendo é o surgimento de falsos profetas, né? Eu já falei, né, quando estava falando acerca da convicção, acerca do controle de Deus sobre as coisas, eu já falei um pouco sobre isso. E eu vou repetir. Uma das principais características dos tempos de hoje é um evangelho sendo pregado,
né, ligeiramente dissociado da palavra da verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem muita gente vendendo muita coisa, intitulando, rotulando de evangelho, e que você só vai perceber que não é evangelho se você estiver fundamentado na palavra. A Bíblia diz que um homem que tem sua vida fundamentada na palavra é semelhante a uma casa fundada na rocha. Não tem chuva, não tem vento, não tem tempestade, não tem água que vá fazer essa casa ser destruída, porque ela está fundamentada na palavra, né? Na rocha. Da mesma forma, nós não seremos ludibriados por ventos de doutrina ou por falsas profecias se estivermos fundamentados na palavra. Então, assim, entender a escatologia, para compreender os eventos que estão relacionados ao fim, vai me dar um senso comum, e eu digo senso comum porque agora eu estou falando na condição de igreja, então isso vai dar para a igreja um senso comum, ou seja, um entendimento consolidado que vai desde uma criança até um ancião, né, que seja capaz de me permitir rechaçar, resistir, né, e não tolerar falsas doutrinas ou falsos conhecimentos, né, que vão sendo disseminados no meio da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente falando de data, tem muita gente misturando escatologia com teoria da conspiração, né? Tem muita gente que... Tem gente que você vê os vídeos, e é lógico que eu não vou citar nome, porque eu nem quero, nem acho que é relevante, mas tem gente que você vê, assim, pessoas boas, com bastante conhecimento sobre muitas coisas. Como é que você vê falando coisas assim, que quando você vai observar, aquilo é sorrateiramente uma falsa profecia entrando em nosso meio, como se fosse um lobo voraz, em pele de cordeiro, em pele de ovelha, que vai, sem dó nem piedade, dilacerar o nosso rebanho, né? E a Bíblia ela nos fala claramente isso, e sobretudo lá em Apocalipse a gente pode ver uma referência disso, sobre falsos profetas. A gente não tem que tolerar. Aliás, quando a gente tolera o falso profeta, né, quando a gente tolera a falsa profecia, né, a gente angaria, né, a antipatia de Jesus Cristo, porque ele diz assim, ó, em relação a uma das igrejas, uma das 7 igrejas lá da Ásia, né, ele diz: olha, eu tenho contra ti, porém, que tendes o tolerardes em vosso meio, né, uma falsa profetisa, etc, etc. Então, quando a gente vai olhar esse contexto em que a gente está vivendo, eu só posso resistir a uma falsa profecia se eu estiver fundamentado na palavra, né? E as falsas profecias nos dias de hoje, elas muitas vezes estão relacionadas à escatologia, né? Tem gente dizendo, e aí você vê as falsas profecias, quando elas vêm, antes delas, já vieram algumas contribuições, né, de setores relacionados à formação de opinião, para cimentar, né, aquele conceito no seu subconsciente. Então, assim, o que eu quero dizer é, de repente você leu um livro, assistiu um filme, viu uma série, tem uma série rolando aí no Netflix, depois você dá uma olhada se quiser, chama Messiah, né, que é Messias em português, que ele vai propondo, né, uma série de coisas, uma série ele vai trazendo uma série de proposições relacionadas a uma segunda vinda de Jesus Cristo, né? Ao que poderia ser uma segunda vinda de Jesus Cristo. E quando você vai olhar, assim, aquilo ali traz a proposta, pelo que eu pude entender da série, é trazer uma série de dúvidas, né? Uma série de questionamentos em relação à fé das pessoas, ao extremismo religioso das pessoas, à espera pela vinda de um Messias, pela segunda vinda de um Messias, etc. E aí quando você olha para aquilo ali, você percebe, né, na série, que as pessoas estão em dúvida, que aquele cara é o Cristo, não é o Cristo. Veja, depois vale a pena você dar uma olhada. É o Cristo, não é o Cristo? Olha, a Bíblia mostra claramente que não é o Cristo e que nada parecido com aquilo é o Cristo.
Ah, mas por quê? Ele faz milagres. Não, o falso profeta faria milagres nos tempos do fim. Ah, mas ele cita a Bíblia. Satanás cita de cor e salteado. Aliás, a tentação de Jesus Cristo foi fundamentada em citações bíblicas, né? Por Satanás. Ah, mas como que você pode dizer que ele não é o Filho de Deus? A Bíblia é clara. Lá nesses três trechos bíblicos que eu citei, e depois você vai lá fazer sua checagem, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, você vai perceber que da próxima vez que Jesus Cristo vier, ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso já elimina completamente a proposta, né, de uma segunda vinda do Messias, como veio da primeira vez, né, em condições humanas, como veio da primeira vez. É totalmente diferente e a Bíblia vai falar disso. E se você tiver fundamentado, você vai perceber que aquilo é uma heresia ou é uma falsa profecia. Mas somente se você tiver fundamentado. Se não tiver fundamentado, não existe como, né, você perceber. E aí o que, que vai acontecer? Às vezes o falso entendimento, né, a falsa verdade, ela vem assim, de forma sorrateira, né, pela sedimentação do senso comum, através do que se produz na imprensa, na mídia, etc. Mas às vezes ela também começa, ela surge dentro da própria igreja. Quando você tem um pastor pregando uma heresia, pregando uma mentira, quando você tem uma corrente filosófica ou uma corrente teológica propondo, né, que se darão acontecimentos que a Bíblia não relata, né, que se darão fatos que não existe base bíblica para suportar. Então, quando você observa a Bíblia, quando você observa o estudo da escatologia, à luz desse problema que nós estamos formulando, você vai começar a perceber que é importante estudar, porque eu preciso estar pronto para resistir às falsas profecias, né? Os falsos conhecimentos reverberados no ambiente do corpo de Jesus Cristo, né? Da igreja. E aí, num último momento, uma coisa importante também que a gente precisa levar em consideração é que a igreja precisa elaborar uma convicção sobre escatologia, e por isso ela está estudando, que seja formulada exclusivamente na Escritura Sagrada. Ainda que essa convicção, sendo formulada com base na Escritura Sagrada, seja eventualmente divergente da perspectiva escatológica que é tradicionalmente predominante nas igrejas evangélicas. O que eu quero dizer com isso? Muita coisa que você ouve falar sobre escatologia, muita coisa, está fundamentada na tradição religiosa, está fundamentada no que vem sendo dito, né, historicamente, né, mas que quando você vai buscar elementos bíblicos de suporte, você não encontra, né? O que eu preciso fazer, né? Eu preciso buscar as verdades bíblicas. A palavra de Deus diz: ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Então, qual é a palavra que me interessa? A palavra bíblica. Tudo que for dito para mim deve ser checado nas escrituras, né? Tudo que um pastor me disser como verdade absoluta precisa ter respaldo bíblico. Se não tiver, aquilo poderá ser uma verdade ou não. Logo, não é uma verdade absoluta. De fato, a Bíblia é uma verdade absoluta. Diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Jesus Cristo não passariam. Isso serve para mim como uma verdade absoluta. De novo, quando a gente for entrar nos pormenores dos nossos estudos aqui, desse tema, nós vamos compreender de forma inequívoca, ainda que não tenhamos compreendido, que a palavra de Deus é absolutamente infalível, né? Nós vamos dizer com riqueza de detalhe, mas isso a gente vai ver mais adiante. Só que eu preciso, né, com base nessa palavra, formular um conhecimento, né, um entendimento, né, uma convicção que é suficiente por entender que é baseada na Escritura Sagrada. E aí, ainda que essa convicção seja divergente, ainda que alguém diz, eu não acredito assim, eu acredito assado, né? Esse assado precisa ser corroborado com Bíblia, se não for, paciência, né? E aí uma coisa que a gente vai ver mais adiante é que eu preciso ter uma estratégia, né, hermenêutica,
Depois a gente vai falar sobre isso. Isso são termos relacionados aos estudos mesmo, né, da teologia. Não só da teologia, mas nesse caso, né, relacionados ao estudo da Bíblia, né, que vão definir quais são as premissas, né, que botarão trilhos no nosso caminhar. Nós não podemos sair atirando para tudo quanto é lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, e nós já fizemos, é formular o meu problema. Formulo o campo de pesquisa, afunilo isso um pouco mais, formulo o meu problema. Então, campo de pesquisa é escatologia. Afunilei um pouco, estou falando do meu problema. Quais são os sinais da vinda e do fim do mundo? E quando essas coisas vão acontecer? Isso é o meu problema. É isso que eu tenho que responder. Depois, quando eu já entendo a relevância dessas coisas, né? Isso é importante estudar isso por causa dos pontos que eu já falei. Aí agora eu começo a formular a minha convicção com as minhas convicções a partir de uma metodologia de estudo sistematizada. E a primeira coisa da sistematização dessa metodologia de estudo é justamente, como é que eu posso dizer, definir as premissas fundamentais. O negócio que eu estou dizendo é o seguinte: eu vou começar a ler a Bíblia, e a primeira coisa sobre escatologia, e a primeira coisa que eu vou fazer é buscar em Apocalipse as respostas para as minhas perguntas. Né? Porque todo mundo que está numa igreja sabe que Apocalipse está relacionado aos eventos que se darão no fim dos tempos. Então, se eu quero saber de eventos que se darão no fim dos tempos, eu corro para Apocalipse e vou ler. Só que quando eu chego lá, eu dou de cara com um livro que é extremamente simbólico, tem muitas metáforas, é o registro de uma revelação. Né? Então, quando ele vai falando daqueles elementos e as coisas vão se misturando, eu começo a já não entender. É assim, João diz que está na ilha de Patmos e ele é arrebatado em espírito e de repente ele vê 7 castiçais e um caminhando no meio dos castiçais, e esse um tem um cinto de ouro, roupas talares, né, vestes compridas até os pés, tem olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. Aí você começa a olhar essas coisas todas, né? E ela fala de outros elementos, muitos outros, e eu não vou me delongar aqui falando deles. Você olha assim, e o que acontece quando você lê Apocalipse do início ao fim é que muito provavelmente você sai com muito mais dúvidas do que certezas. Né? E aí o que eu preciso entender? Eu preciso entender que antes mesmo de iniciar as minhas leituras, eu preciso formular aqui uma trilha. Né? Quando eu vou ler a Bíblia, eu preciso entender, primeiro, a Bíblia é inerrante, é infalível. Né? Por isso mesmo, ela não se contradiz. Ela poderia se contradizer, né? Porque ela é constituída de 66 livros, divididos em 2 testamentos, um novo e um velho. Esses livros foram escritos em mais de 16 séculos, né, por mais de 40 pessoas, em culturas diferentes, cenários geopolíticos diferentes, né, ou seja, a geografia era totalmente diferente, o contexto histórico, político era totalmente diferente, né, a linguagem era totalmente diferente, ela foi escrita em línguas diferentes, e aí quando você pega todas essas coisas e compila, né, a probabilidade de haver contradições é gigantesca. E não há. Isso é o primeiro fato que demonstra que a Bíblia é a Escritura Sagrada e realmente é a palavra de Deus que da qual Jesus Cristo fala que passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não passaria. Né? Por isso, por entender que a Bíblia é a composição de vários livros nesses contextos todos, eu preciso entender, eu preciso compreender que um determinado assunto muitas vezes ele não é esgotado num livro, às vezes ele é bem tratado naquele livro, mas aquele livro recebe contribuição de vários outros. Por exemplo, repetindo, eu entro em Apocalipse e saio dele com mais dúvida do que entrei. E aí o que eu faço? Volto a ler Apocalipse e aí a gente comete um erro, né? Aí eu agora quero um comentário de Apocalipse. Mas quando eu vou para um comentário de Apocalipse, um livro comentando versículo a versículo para entender o que é que significa cada coisa, quando eu caio num comentário, eu estou caindo na opinião, na corrente teológica de quem escreveu o comentário. E você conhece quem escreveu? Porque assim, olha, não significa que o alto grau acadêmico vá lhe permitir o entendimento pleno da revelação. Sabe por quê? Porque eu vejo doutores, né, pessoas extremamente renomadas, estudiosos, altamente piedosos, respeitadores da palavra de Deus, doutores, né, com um grau intelectual muito desenvolvido, que
pensam de um jeito, enquanto eu vejo os mesmos doutores ou pessoas com o mesmo grau intelectual e de desenvolvimento teológico e filosófico e acadêmico e, enfim, com outro entendimento totalmente diferente, né? Ou ligeiramente diferente. O que eu quero dizer é o seguinte: você vê pessoas grandes, né? Pessoas de respeito, autoridades no assunto, com doutrinas diferentes. Então, o que eu estou vendo aqui é que eu preciso, né, ter a minha convicção formulada nas Escrituras, né? E que essas Escrituras, elas se complementam. Quando eu vou para um livro e eu tenho dúvidas, ao invés de correr direto para um comentário, o que eu devia fazer é tentar entender o que a própria Bíblia diz sobre aqueles elementos que compõem a minha dúvida, né? Então, posto de outra forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir Apocalipse. Eu li Apocalipse. Eu encontrei as minhas dúvidas. Fecho Apocalipse e vou procurar entender quais são os livros bíblicos que geram contribuição para Apocalipse. E quais são esses livros? Veja bem, Apocalipse está falando do tempo do fim, dos tempos dos fins, das coisas que se dariam quando da aproximação da consumação dos séculos. E na consumação dos séculos e depois dela. O que mais na Bíblia está apontando para esses eventos? Bom, se eu levar por ordem de prioridade aí, em relação a quem está veiculando as informações, eu vou para Jesus Cristo. Onde que Jesus Cristo fala sobre o fim dos tempos? E aí eu já disse para vocês no início do vídeo. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Então eu vou ler esses textos, sabe? Esquece tudo, esquece comentário, esquece o vídeo do pastor doutor fulano, pastor doutor ciclano. Vamos buscar na Bíblia. Depois a gente vai entender até que ponto a gente deve buscar as informações no pastor fulano, pastor doutor ciclano e etc. Mas por enquanto vamos ficar aqui na escritura. E eu não, assim, não me entenda mal, não estou sendo arrogante. Certamente a gente tem muito a aprender. Mas é que nós já definimos a nossa metodologia de pesquisa e precisamos respeitar ela. Então a nossa metodologia é somente a escritura, inicialmente, e depois nós vamos avaliar contribuições acessórias, né? Mas as contribuições fundamentais, elas precisam emanar da escritura. Então eu fui para Apocalipse, entrei no livro e saí com mais dúvidas do que já tinha, por causa do simbolismo e da complexidade do livro. Vou buscar entender quais são os livros que complementam essa revelação. Porque Apocalipse, como o nome mesmo já propõe, é uma revelação, mas ele está no bojo de uma revelação sagrada, que é justamente a composição dos 66 livros que montam a Bíblia. Desses 66, além de Apocalipse, quais são os outros livros que apontam para eventos do fim? Ou coisas que vão explicar elementos que estão presentes em Apocalipse? Bom, eu vou ver Jesus Cristo falando sobre o sermão escatológico em Mateus, Marcos e Lucas, mas no Velho Testamento também tem contribuições muito importantes. Se você olhar Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Zacarias, esses são livros que vão montar considerações importantes. Então, por que não dar uma pausa aqui e estudar profundamente esses livros, né? Então, isso vai me mostrar aqui para a minha linha de estudos o seguinte: a Bíblia é um livro amplo, ela é complexo porque recebe contribuições de vários livros dentro de si, né? Ela é totalmente homogênea e coerente porque ela aponta para o mesmo caminho, Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. E ela, embora tenha conteúdo não muito claro em alguns textos, as dúvidas provenientes da leitura desse texto, elas serão esclarecidas dentro dos textos sagrados. Posto de outra forma, a Bíblia se explica. A Bíblia explica a si mesma. Se eu formular isso como pressuposto, né, como premissa fundamental de estudo, e se eu partir desse pressuposto, né, antes de ir fora da Bíblia para complementar o meu estudo, né, eu tenho que estar dentro dela para conceber a minha opinião. Depois eu vou complementar a minha opinião, mas a concepção da opinião ela precisa ser bíblica. Porque senão eu incorro na falta de referência legítima. Toda referência do entendimento ela precisa ser bíblica, né?
Agora, as complementações, né, os estudos sobre os contextos em que as coisas se deram, né, elementos complementares podem vir de fora, desde que sejam devidamente comprovados. Mas elementos estruturantes, elementos fundamentais, devem estar dentro da Escritura. Né? Isso vai me ajudar a compreender melhor. Né? E o último ponto aqui referente à premissa de estudo, eu gostaria de dizer que o meu objetivo com essa série de estudos não é esgotar o tema. Primeiro, porque eu não tenho capacidade para isso. Se você for olhar Daniel, por exemplo, e Daniel é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, ele tem a visão lá do anjo, ele diz, meu Senhor, eu não entendi nada, eu continuo sem entender, sabe? Eu estou desesperado porque eu ouvi e não estou entendendo. Então, assim, existe uma coisa que é inversamente proporcional no estudo sobre qualquer coisa. Geralmente, a humildade acompanha as pessoas com maior conhecimento. Então, é assim, ó, à medida em que você vê alguém falando com muita certeza sobre uma coisa, ou afirmando ser detentor da verdade absoluta, é, alegando a simplicidade de um determinado tema, né? Geralmente tenha medo. Eu sugiro que você tenha medo, né? Porque por experiência própria, à medida em que eu fui me aprofundando nessas coisas, assim como em outras coisas, eu percebi que os indivíduos que mais sabiam eram os que começavam se justificando, dizendo, olha, eu não tenho aqui a intenção de ser o dono da verdade absoluta e etc, etc. Eu só estou buscando entender a palavra de Deus e vou elencar aqui os meus entendimentos à luz de suportes baseados em referências bíblicas, né? Qualquer contestação a esses elementos também poderá ser feita dentro da própria Escritura, né? Então, assim, a minha ideia não é esgotar o tema. Como eu disse, eu não tenho nem capacidade para fazer isso. A minha ideia é que nós possamos, à luz de uma investigação sistemática, baseada apenas e tão somente na Escritura, nós possamos compreender qual é a verdade, né, em torno, né, desse problema de pesquisa. Né? Como serão, primeiro, o fim dos tempos, depois a vinda e depois a consumação dos séculos. Né? No próximo vídeo, eu estou encerrando, no próximo vídeo nós vamos entrar de cabeça nesses estudos. E eu sugiro que você medite seriamente sobre esses assuntos, né? Porque eles são muito relevantes, sobretudo nos últimos dias. Eu acredito que nós precisamos estar ligados nesse sentido, porque não se admite mais hoje uma igreja que não conheça a palavra. Né? Nós não podemos ser enganados por quem quer que seja. E a Bíblia ela está aí, por enquanto. Ela está aí. Então vamos examinar as Escrituras e conhecer aquilo que elas dizem, né? A respeito das verdades, né? Que nós precisamos compreender, que vão nos dar, primeiro, compreensão do tempo em que nós estamos, depois, convicção da igreja no que diz respeito ao controle de Deus sobre a história, o desenvolvimento de um senso comum capaz de resistir às falsas profecias e depois a elaboração de uma convicção, né, que seja fundamentada apenas e tão somente na palavra. Beleza? Vamos ficar por aqui. Isso é um vídeo sem edição e os outros vão ser assim também. Nós vamos falando aqui e as dúvidas vão sendo respondidas aí. Você pode me ligar, me mandar um WhatsApp. A gente vai trocando figurinha. Eu tenho certeza que a gente vai continuar construindo um conhecimento sólido à luz da Escritura Sagrada. Amém? Deus abençoe sua vida.